Bem-vindos à segunda parte desse vídeo. Vamos continuar então da onde a gente parou, né? A gente estava falando então sobre farmacobotânica e farmacognosia. E aí eu expliquei alguns conceitos para vocês, alguns nomes que a gente precisa saber. E agora a gente vai ver alguns exemplos, né, de plantas medicinais ou do insumo que realmente tem esse efeito. Então vamos lá dar uma olhadinha em algumas plantas medicinais muito utilizadas para fazer fitoterápicos. Ó, a gente vai começar com a erva baleeira, tá? A erva baleeira, ela é bastante conhecida também como Maria Milagrosa ou erva da praia. Ela é muito utilizada no litoral sul e sudeste do Brasil, é uma planta brasileira. E o nome científico dela é Cordia verbenácea. Essa aqui eu comecei justamente com essa, ela não é muito conhecida, né, se a gente vai falar assim, mas eu comecei com essa porque foi uma inovação, uma grande invenção brasileira, não a planta, mas o fitoterápico que surgiu a partir dela. Foi um estudo de uma universidade e de um laboratório muito famoso aqui do Brasil, que criaram o primeiro medicamento fitoterápico brasileiro. Ela tem indicação como cicatrizante e anti-inflamatório, principalmente anti-inflamatório, ela é muito utilizada nesse sentido. E o fitoterápico que surgiu dela foi o Axiflan, que vocês vão encontrar em uma apresentação dele em pomada, creme e spray, tá? E é utilizado para dores musculares, para inflamações musculares, né? E nervosas até. Então, primeiro fitoterápico brasileiro aí, é legal saber isso. E é dessa plantinha, olha que gracinha. Segunda que a gente vai falar agora, nesse momento, é a cassiolaminina. Cassiolaminina. Ela é bem conhecida dentro das farmácias, drogarias. O nome científico dessa planta é Acacia nomami. E ela é muito indicada para auxiliar no tratamento de hiperlipidemia, que é o colesterol alto. Então, ela é utilizada nesse sentido e também para emagrecimento, né? Qual que é o efeito dela? Ela diminui a lipase, que é a quebra das gorduras da alimentação, para serem absorvidas. Então, quando não há quebra, essas moléculas não ficam pequenas o suficiente para serem absorvidas, elas não são absorvidas, são eliminadas nas fezes. Por isso, ela também é muito utilizada como auxílio no tratamento para emagrecimento, tá? Então, tem essas duas principais funções, para o colesterol alto e para o emagrecimento. E ela pode causar alguns efeitos colaterais, lembra que eu falei que a gente tem que ter atenção? Porque não é assim, é natural, então tudo bem, nem tem efeito colateral. Tem sim, algumas delas têm efeitos colaterais bem severos, inclusive. Essa aqui, ela pode causar diarreia e fezes oleosas. Por quê? A gordura que você está ingerindo vai ser menos absorvida, ou seja, essa gordura vai para algum lugar, ela vai para as fezes ficam um pouco mais líquidas, mais oleosas. Então, é por conta disso esse efeito colateral, mas o paciente ele precisa estar atento e a par desse efeito que pode surgir. E aí eu tenho um exemplo, né? Vocês encontram muito assim em farmácia de manipulação, a casiolamina, ou mesmo em fórmulas, né, manipuladas para emagrecimento, principalmente, olha lá, corpo, colesterol, emagrecedores, casiolamina. Então, é bastante utilizado nesse sentido. Vamos falar um pouquinho do óleo de linhaça, bastante conhecido já de todo mundo sabe que é bom tomar, mas nem sempre a gente sabe por quê. O nome do óleo de linhaça, na verdade da fruta, né, que é da flor dessa planta, que é a linhaça, é Linum usitatissimum, nomes em latim são bem complicados, usitatissimum. O óleo é extraído da semente, tá? Então a planta, quando vocês verem a linhaça, ela é assim, mas na verdade são recolhidas as sementes para extrair o óleo. E esse óleo, ele é fonte de ácidos graxos que são precursores do ômega 3, 6 e 9, que são essenciais, ou seja, a gente não produz eles no nosso organismo, a gente precisa ingerir esses óleos. E eles são muito úteis e muito utilizados para auxiliar a diminuir inflamações,
na produção do colesterol bom, que vai ajudar a eliminar o colesterol ruim. Então, a gente precisa ingerir. E onde a gente encontra esses óleos? Geralmente em peixes, né, que são caros. Nem sempre as pessoas gostam, ou nem sempre elas se alimentam com tanto peixe suficientemente para poder ter essa quantidade de ômega 3, 6 e 9 que a gente precisa no nosso organismo. Então, a gente precisa fazer reposição e o óleo de linhaça é uma ótima fonte desses óleos para a gente ingerir. Óleo de linhaça vocês vão encontrar de tudo quanto é marca, né, nas drogarias, e geralmente são cápsulas oleosas, né, que tem o óleo dentro mesmo. É só ingerir, bem simples, muito útil e muito necessário para o nosso organismo. Amamelis. Amamelis ou ramamelis, depende, tem pessoas que conhecem dos dois jeitos, né? Tem o nome científico como Amamelis virginiana. É uma árvore, na verdade, e o insumo que a gente precisa é extraído dessas florzinhas amarelinhas, tá? Tem uma ação anti-inflamatória e de vasoconstrição. Ou seja, ela diminui o calibre do vaso. Então, se a gente tem o nosso vaso sanguíneo, né, nossas artérias, nossas veias, em um certo calibre, quando a gente toma amamelis ou quando a gente utiliza, eles diminuem, eles se apertam um pouquinho, causando vasoconstrição. E então, ela é utilizada como? Para tratamento de algumas hemorragias, ou mesmo aquelas manchas, né, que a gente tem, às vezes, sangramentos de veias que estouram, mas principalmente para varizes e hemorroida, tá? Trata bastante, vocês vão encontrar medicamentos com amamelis justamente para esse tipo de função, para tratamento de varizes e hemorroidas. Porque as varizes, quando você constringe ela, né, consegue diminuir o calibre desse vaso, você diminui a progressão dessa varize. E aí a gente eu trouxe dois aqui, de uma linha mais homeopática na realidade, que é da Almeida Prado, a Varimed, que é tratamento para varizes, e tem a Mamelis virginiana, que é uma pomada, na verdade, esse da Almeida Prado, com a Mamelis. Mas vocês encontram não só homeopáticos, mas alopáticos mesmo, com a Mamelis, é muito, muito utilizado. Ginkgo biloba, quem nunca ouviu falar, né, do ginkgo biloba? Alguns anos era mais famoso, mas hoje em dia também, igualmente, muito utilizado também. É uma planta de origem chinesa, ela é asiática, e tem esse formatinho, olha só que curioso, é uma planta bem diferente. É uma árvore também. E o insumo é extraído justamente das folhas, tá? Qual é a ação do ginkgo biloba? A gente ouve tanto falar, mas eu se perguntava, para que serve o ginkgo biloba? Você sabe? Às vezes não, às vezes sim, talvez você saiba. Mas ele é um antioxidante natural, ou seja, ele elimina os radicais livres que causam envelhecimento, que podem causar câncer no nosso organismo. Então, os radicais livres, é muito bom tomar um antioxidante, por exemplo, para eliminar essas substâncias. Tem ação anti-inflamatória também e principalmente estimulante da circulação. Então, ele vai melhorar a circulação no seu corpo. Com isso, mais oxigênio vai chegar nos tecidos e vai chegar nos lugares que deve chegar. Por isso, ele é muito utilizado para tratamento de perda de memória ou memória fraca, e tonturas também, porque ele vai melhorar a circulação e vai diminuir essas tonturas. Que também oxigenar melhor o cérebro, fazendo com que o seu cérebro funcione de uma forma melhor. Como os outros ginkgo biloba, vocês vão encontrar de diversas marcas, trouxe só um exemplo aqui para vocês verem, bastante utilizado e bem conhecido. Passiflora também, né? Já falamos um pouquinho, mostrei alguns exemplos para vocês. Nomes populares, maracujá, o maracujá silvestre. Na verdade, o extrato é tirado da flor, não do próprio maracujá, mas o maracujá também tem algumas substâncias que trazem esse poder calmante. E é muito utilizado como ansiolítico, sedativo, diminui tensões nervosas, insônia, né? Então, nem vou falar muito dele, porque ele é bem conhecido, né, a passiflora.
E aqui estão alguns exemplos, ó. A gente encontra a passiflora no Sintocalme, por exemplo, no Passalix, que é um composto como a maracujina, né, o Passalix, mas contém passiflora, e o Pasine, que é de outro laboratório aí, passiflora também. Óleo de prímula, esse é ótimo, ótima dica para as meninas, inclusive. Também conhecido como prímula, é uma planta, assim, que produz algumas flores. O extrato também é tirado da semente, esse óleo. E o nome científico, vamos lá, Oenotera bienis. Oenotera bienis. E ela é mais conhecida, ela tem muitas ações, tá? No final, até eu sempre compartilho com vocês os slides. E no final tem alguns links lá que vocês podem acessar para saber um pouquinho mais sobre essas plantas e outras, inclusive. E ela é muito conhecida por diminuir sintomas da tensão pré-menstrual. Então, aquela irritabilidade, aquela vontade de comer doce, aquela emoção, né, aquela coisa emotiva que dá muito por conta do desbalanceamento dos hormônios nessa época, que é normal, a gente consegue controlar um pouquinho com óleo de prímula. Claro que o efeito não é instantâneo, não é de um dia para o outro, precisa estar tomando sempre para ver essa diminuição, mas é bastante utilizado e muito bom, funciona bem. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, óleo de prímula, 500 miligramas da Ecolivre. Arnica. Eu trouxe esse aqui porque tem até um caso curioso na minha família. Minha avó é a fã da arnica e ela sempre cultiva um pouquinho de arnica para fazer um insumo com álcool para utilizar. A arnica ela é assim uma ótima anti-inflamatória, tá? É bastante utilizada como anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, antisséptico, antimicrobiana, antifúngica e antihistamínica. Ou seja, dá para utilizar ela para tratar coceira, picada de inseto, inflamação no músculo, cortes para desinfetar, usar como antimicrobiano. Então, é um ótimo medicamento, é muito, muito bom mesmo, funciona bem, por experiência própria, posso dizer. E geralmente também é extraída da flor, tá? O insumo dela, mas as folhas também têm um efeito muito bom. Muito utilizado em loções para diminuir cansaço das pernas, aliviar tensão que às vezes fica na perna, porque ele ajuda também a tirar essa inflamação, é analgésico, então vai aliviar esses sintomas, essas dores. E aqui está uma biografia, depois vocês podem conferir no vídeo que sempre fica com vocês, no slide que eu sempre envio. E espero que vocês tenham gostado, a gente tem uma atividade no nosso grupo hoje. Assistam o vídeo, assistam até o final, fiquem aqui comigo. Se vocês viram até agora, né, vocês estão no finalzinho desse vídeo. E pesquisem mais sobre isso. É um tema importante e um tema legal para saber. Porque mesmo que a pessoa está fazendo uso de um medicamento, às vezes é interessante a gente indicar um fitoterápico ou uma planta medicinal que a pessoa pode usar que vai ajudar e melhorar muito o resultado do tratamento dessa pessoa. Ok? Uma boa semana a todos e eu vejo vocês na semana que vem.